E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Pro vídeo aqui hoje eu tô bem empolgado e não é porque a gente vai falar do Cássio. Dele aqui só são duas matérias, 3 minutinhos, depois a gente já vai avançar. E a gente vai falar da STF, que teve aí um bate-boca entre Gilmar Mendes e o Fux, mostrar pra vocês aí mudanças grandes aí que tá por vir na STF. Vamos falar da fala de Bolsonaro, que repercutiu na mídia, criando várias narrativas, que ele falou que ele queria acabar com a Lava Jato. Não é bem assim, mostrar também pra vocês a reação de Moro, Carlos Bolsonaro. A gente vai falar de CPMI da fake news também, querem reviver de toda forma. Ângelo Coronel já estava dando algumas entrevistas e agora foi a vez da Lídice da Mata, a relatora, via público, falar umas groselhas, Alexandre Frota também, mostrar algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. Vamos falar também de América Latina, Foro de São Paulo, eleição americana, debate, não para falar o que o pessoal está debatendo, impactos, não gente, aconteceu uma coisa durante o debate, mas lá no país dos amigos de Dória, que vale a pena mostrar para vocês, mostrar inclusive também um pouco da Argentina, para vocês verem, rapaz, interessantíssimo, tudo tá se juntando. Mas o carro-chefe do vídeo de hoje é a esquerda. Galera, hoje vai ficar, sabe, cristalino, assim, rapaz, agora tá começando a fazer sentido, sabe, toda essa união da esquerda, a justificativa dessa, agora tá ficando bem claro porque a nova esquerda vem crescendo tanto, porque pessoas progressistas, né, como eles se autodenominam, como Felipe Neto, estão se tornando os grandes líderes. Qual é o plano dessa galera? Saiu uma matéria bem despretensiosa que parecia ser mais do mesmo no jornal Folha de São Paulo, só que aí tinha um nome, aquele nome que ajudou a gente a puxar aquele fio e a gente acabou chegando em um lugar bem interessante. Então, isso daí tá na metade do vídeo, vamos dar as notícias primeiro do dia, no final do vídeo tem uma notícia boa do Brasil. Vamos começar sem muita demora. Sobre o Cássio, coisa bem rápida, só para atualizar vocês, sempre mostrar, né? O que apareceu de coisa boa a gente traz, o que apareceu de coisa ruim a gente também traz. Dessa vez, mais um problema dele, envolvendo aí a questão de currículo. Dessa vez, o Brasil Sem Medo aqui informa que, em mestrado, Cássio elogia sistema de saúde bolivariano criado por Chaves e Fidel. Aí você vê, né? Em mestrado, Cássio elogia sistema de saúde bolivariano criado por Chaves e Fidel. Missão Bairro Adentro levou milhares de médicos cubanos em regime de semi-escravidão à Venezuela. Médicos servem como cabos eleitorais ou espiões. Ainda teve uma questão aí envolvendo o plágio dele. Então, mostrando algumas coisas que vieram acontecendo aí, alguns desdobramentos, mas eu acho que nada disso daí vai impedir a nomeação dele, porque o que rodou realmente assim na maior parte do dia na grande mídia foi a questão do plágio. O plágio do mestrado, do Cássio, blá, 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 blá. O cara, até o advogado que falou que ele plagiou veio a público, falou que ele não plagiou, foi um trabalho em conjunto. E aí, o governo já se pronunciou sobre tudo e diz o seguinte, ó, grupo de Bolsonaro no TSF diz que Marques fez patetada, mas mantém apoio. As coisas vão continuar, a nomeação dele tá firme e forte, e a justificativa, meio que tá rondando lá no Planalto para falar do assunto, é que outros ministros no passado já tiveram erros em seus currículos, sabe? Aí mostra que a Carmen Lúcia, por exemplo, não defendeu a tese de doutorado em Direito do Estado pela USP, como consta em seu currículo, embora tenha cursado os créditos nos anos de 82 e 83. Ela corrigiu as informações em 2009. Já o ministro Alexandre de Moraes chegou a ser acusado por um professor de Direito de copiar trabalho de um jurista espanhol em um de seus livros. Então, falou. Então, acho que acabou aí, não vai ter, é só esperar dia 21, essa batina de Cássio, e vamos chegar lá no assunto já interessante. A polêmica aí da fala de Bolsonaro sobre a Lava Jato. Vejam só. Sérgio Moro, que já é a fala dele após o ocorrido, veio aí nas redes, já no final da noite, para falar o seguinte: as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Bom, eu acho que quem se tornou a criatura do pântano para tentar chegar ao poder foi o próprio Sérgio Moro. Isso aí tá longe de ser Bolsonaro. E aqui, mais uma vez, uma narrativa que, inclusive, sempre trazer aqui a fala, o Renato já trouxe essa fala, que é o seguinte: esse pessoal, eles querem criar a imagem que só quem combate a corrupção no Brasil é a Lava Jato. Se não for Lava Jato, amigo, não existe combate à corrupção. E a gente sabe que não é bem assim, né? Pera lá um pouquinho, que existe combate à corrupção além da Lava Jato.
Mas vamos lá que a gente vai falar de tudo. Aí vem o Carlos Bolsonaro e falou o seguinte: a prudência, a sofisticação e a biografia nada mais são do que tudo aquilo que sempre quiseram impor ao país. Mordaça ao cidadão, falta de espírito, sonsos, sujos ao ponto de transformar a ironia em algo real, além de tucanos disfarçados de papagaio mudo. O Moro, né? Ele é um papagaio, ele não quer se assumir como tucano. E, gente, o que Bolsonaro fez foi uma ironia. Eu acho até que foi uma bola fora. Vou mostrar aqui pra vocês o vídeo. Bola fora no sentido assim, ele podia ter evitado. É a típica fala que, sabe, se ele tivesse pensado 5 segundos, ele saberia que a mídia ia criar narrativa. Vou mostrar pra vocês aqui o áudio, pra quem não viu, uma coisa assim de uns 20, 30 segundos, vocês vão entender. Eu não desconheço o lobby para criar dificuldade e vender facilidade. Não existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. Aqui já tá mostrando pra vocês, né? Deu pra entender o que o Bolsonaro tá falando. Fala aqui pra imprensa, né? Essa imprensa tão boa, que eu acabei com a Lava Jato e com a justificativa dele, porque agora não existe mais escândalos de corrupção no governo. O que é que Bolsonaro tá falando? Ele fez uma ironia pra falar que a Lava Jato surgiu aí basicamente para caçar a corrupção a nível federal, principalmente corrupção a nível governamental. A gente está vendo aí, né, o que foi que os ex-presidentes do Brasil fizeram e estão envolvidos. Dilma, a Lula, o Temer. Então, o próprio Fernando Henrique Cardoso, coisa aí vem de muito tempo. Então ele foi irônico, mas sabe como é a grande mídia, né? Teve que falar um monte de lorota ao longo do dia. Só que isso é uma matéria da CNN que, além da questão da Lava Jato, trouxe algumas coisas interessantes. Eles colocam lá ó, as manchetes para chamar a atenção. Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, diz Bolsonaro. Aí você já fica assim, não, pô, que história é essa? O presidente afirmou durante o evento nesta quarta-feira que é um orgulho, uma satisfação não ter mais corrupção no governo. Aí a chamada tá um pouco melhor, né? Mas vamos ver a matéria, tem umas coisas interessantes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira que acabou com a Lava Jato porque, segundo ele, não há mais corrupção no governo. No momento em que se alia politicamente a investigados da operação no Congresso e se aproximou de ministros do STF críticos à investigação. Então vejam só, aqui já é a opinião do jornal. Porque uma coisa é o que o Bolsonaro falou. Aqui é o que o jornal fala, ó. Bolsonaro está falando que ele colocou fim na Lava Jato a partir do momento que ele se liga ao Centrão, que está sendo investigado aí pela Lava Jato. A partir do momento que ele se aproxima a ministros do STF que são críticos à investigação. Cara, duas coisas. Bolsonaro precisa governar. Ele está deixando claro que é isso agora, é a maneira como vai ser feitas as coisas. É como o governo vem articulando, se aproximando com a base para ter maioria no Congresso, inclusive mirando a presidência da Câmara, derrubar o Rodrigo Maia. Segundo, se aproximar aos críticos da investigação do STF. É basicamente impossível para Bolsonaro se aproximar dos juízes que são a favor da Lava Jato. Porque realmente assim, quem abraça a Lava Jato, carrega, são dois. É o Fachin e o Barroso. O Fachin, perguntei pro pessoal, não souberam me informar, mas diz que realmente existe assim uma rixa pessoal com o Bolsonaro, que ele não suporta Bolsonaro. O pessoal não sabe muito bem porquê, mas cara, o centro não bateu, basicamente isso. E com o Barroso é o ministro mais de esquerda do STF, mais de esquerda mesmo assim, que não tem nenhuma condição. Então não dá, é como basicamente Bolsonaro fez essa aliança com Lula, então não tem como. Então é aquela narrativa, para já mostrar, olha só, Bolsonaro mudou, Bolsonaro agora está se envolvendo com os corruptos e os ministros que ele prometeu remover do STF. Não é bem assim. Na solenidade do Planalto, sem citar o nome do desembargador, Bolsonaro fez uma defesa de suas indicações. Quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe da grande mídia, ironizou. O Cássio teve muitas críticas da mídia, mas também teve muitas críticas da base. Por algumas razões, vocês veem, não é o melhor dos nomes, é um nome assim que muita gente aceitou, entendeu que pode existir um propósito maior, um certo plano, algumas ações que vem acontecendo,
Mas, se a gente pudesse escolher, com certeza iríamos querer o nome mais conservador. Agora também não dá para negar. O papel da grande mídia, principalmente da nova esquerda morista, antagonista, pessoal do Vem Pra Rua, sabe? O próprio Sérgio Moro, todo esse pessoal, eles realmente forçaram a narrativa pra, não, vamos complicar, pra tirar vantagem do momento, né? Falar aqui, ó, o gado está decepcionado, o gado está revoltado, fale qual foi o momento que você desistiu do governo, ainda dá tempo de desistir do governo, toda aquela conversa chata. E olha só, Bolsonaro foi eleito em 2018 no rastro da bandeira de corrupção e fazendo a defesa enfática da Lava Jato. Bom, Bolsonaro, ele sempre criticou a corrupção, sim, ele vem aqui no rádio da bandeira de combate à corrupção, e ele pode ter feito defesa da Lava Jato, mas volta a falar aquela coisa que a gente vem falando. Existe uma diferença entre Operação Lava Jato e os lava-jatistas. Até a Mônica Bergamo da Folha consegue entender isso. E o CNN continua, né? Escalou para o seu governo o ex-juiz Sérgio Moro, símbolo da operação, como ministro da Justiça e Segurança Pública. Aí vem só isso daqui. Contudo, após desentendimentos com Moro, que o acusou de tentar interferir na PF, olha só isso daqui. O presidente demitiu-o do governo no final de abril e acabou por se aproximar de investigados na operação. Gente, isso daqui é calúnia. Calúnia. Isso aqui é a maior mentira que eu já vi na história. Bolsonaro demitiu o Moro? Peraí. Moro convoca uma reunião, coloca jornalistas, vaza informações, fala que tá saindo, pega várias pessoas de surpresa e foi Bolsonaro que demitiu o Sérgio Moro? Até onde vai a CNN? Até onde vai a canalice da CNN? O presidente demitiu o Sérgio Moro no final de abril. Eles estão mudando fatos que aconteceram há menos de 6 meses. Foi no final de abril. Então tem maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai fazer outubro agora 6 meses. Rapaz, o presidente demitiu o Sérgio Moro. Que narrativa é essa? Essa matéria aqui realmente é uma fake news ridícula. Mas grande mídia, né? Tem que respeitar. Aí, falando em STF, uma coisa que aconteceu ontem aí, vejam só o que o Jota trouxe mostrar para vocês as falas do Gilmar Mendes. O Fux teve primeiro embate presidencial como presidente do STF, ao votar proposta de Fux de devolver ao plenário o julgamento de ações penais. Gilmar reclamou da falta de aviso prévio. Não faz sentido chegar do almoço e receber notícia de uma reforma a ser votada. Então vamos fazer um ato institucional. Gente, o que foi que aconteceu? Sabe aquela história de turma? A segunda turma liberou Gilmar Mendes, o pessoal da segunda turma liberou os presos, não sei o que, declarou inocente. Então, esses julgamentos que envolvem decisões criminais agora não vai ser mais na segunda turma com 5 pessoas. As decisões agora serão pautadas no plenário. Isso daí pode ter algumas coisas talvez boas. Quando for um cara assim, tiver culpa no cartório, vai ficar um pouco mais difícil dele se safar, porque ele não vai contar só com o voto de Gilmar Mendes, não vai ser só 3 votos, vai precisar agora de 6. Porém, vai fazer também que o plenário tenha mais atribuições. Então o plenário vai gastar mais tempo nas reuniões de plenário, vai congestionar o STF, que já é devagar, vai ficar ainda mais devagar. E olha só o pega pra capar que aconteceu ontem. Aí vocês vão entender porque, inclusive, o STF, ele não é um órgão unido, existem grupos. E das coisas que eu falo para vocês algumas vezes. Olha o que o Gilmar Mendes falou. Isso serve de aviso para outras situações, que reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidos. De fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada. Não, a verdade é que, Excelência me perdoe, mas eu sempre fui de prestigiar os presidentes, inclusive como vice-presidente, e votei inúmeras propostas regimentais no momento imediato. A Vossa Excelência tem todo o direito de se manifestar nesse sentido, e eu peço vênia eventualmente. Devemos sempre lembrar isso. O presidente é um coordenador de iguais. Coordenador de iguais. Sim, precisa dialogar. Isso todos nós nos habituamos a isso. Passo a palavra agora a mim. Então Vossa Excelência não se opõe, não é mesmo? Eu não me oponho, mas faz essa ressalva de que
eu vou na empresa. Tome esse cuidado em relação aos colegas, porque senão, de fato, então vamos fazer um ato institucional e passa a fazer dessa forma. Não é assim. Não é assim que se procede. Ministro Carmen Lúcia. Então vocês veem, né? Lembrar pro senhor que o senhor é o presidente de iguais. Ultimamente mostrando aí que quem manda, ó. Quem manda aqui, galera, é a gente, viu? Fux, você chegou agora, aguentem um pouquinho, você pode ser presidente, mas lembre, que é o que eu falo pra vocês, no STF pode ter um presidente, mas não tem chefe. Só tem um que tá aí à frente, que vai descer as decisões, mas todos têm o poder da canetada. Então começou a ter aí um certo embate. Aí vocês veem, né? Porque Bolsonaro às vezes optou por se aproximar de uma certa ala e não de outra. O negócio é bem complicado, bem complicado. E olha só o contexto da mudança, que foi o que aconteceu. A mudança regimental representa o movimento de Fux para tentar frear as derrotas que a Lava Jato tem sofrido na segunda turma nos últimos anos. O presidente é grande defensor da operação. O Fux é um pouquinho próximo desse pessoal. Em seu discurso de posse, destacou o papel do STF na luta contra a corrupção. Assim, ainda que o futuro substituto do ministro Celso de Mello, Cássio Nunes, seja contra a Lava Jato, agora as ações que envolvem acusados na operação precisarão de um maior número de votos para que os réus ou investigados sejam beneficiados por uma visão mais garantista. Outro impacto com a mudança é que o plenário poderá ficar ainda mais congestionado. Foi o que eu falei para vocês. Não vou ler o resto, mas olha só. Sempre faz questão de colocar o Cássio é contra a Lava Jato. Ele não falou que ele era contra. Ele deu entrevista, o Marcos Duval aí deixou vazar aquela reunião que teve com os senadores. Ele falou que não, ele acha que tem muitos avanços. Agora ele alerta para os excessos da operação, apontando para os lavajatistas. É a mesma linha aí do Aras. E o interessante é o seguinte, ó, esse jornal, o Jota, foi o grupo aí que intermediou, fez a mediação, foram os mediadores do bate-papo entre o Barroso e o Felipe Neto. E aí eles estão assim um pouco insatisfeitos, falando o seguinte, ó: agora as ações que envolvem acusados na operação precisarão de um maior número de votos para que os réus ou investigados sejam beneficiados por uma visão mais garantista. Gente, uma visão garantista, em teoria, é aquela que vai seguir o que está no papel. Se está no papel, cara, vamos seguir aqui, não vamos tentar fazer malabarismos com a Constituição. Ou seja, essa galera está defendendo o ativismo judicial. É aquela interpretação proativa da Constituição. É o judiciário passar por cima do executivo e do legislativo. O que o Barroso aí, né, fala que é um dos grandes papéis do STF, que inclusive o Sérgio Moro concorda. Tem método? Será que é a opinião do escritor ou será que isso daí realmente assim, é um fato? Vai vendo como são as coisas. E aí, avançando, pra gente falar aqui de CPMI, que tem até um pouco a ver, né? O STF tem um inquérito da CPMI, um inquérito das fake news. Agora foi a vez da Lídice da Mata vir a público para falar da questão aí da CPMI. Não é que ela veio a público, o antagonista foi atrás. O antagonista realmente está tentando reviver a CPMI, já tem aí umas 4, 5 matérias desde o final de semana, falando que o Centrão quer enterrar, falando. Vamos ver o que foi que ela falou dessa vez. Relator a aviação de Alexandre Frota como resistência ao fim da CPMI das fake news. Olha só. A relatora, a Lídice, disse ao antagonista que o depoimento do Frota à Polícia Federal deveria incentivar a reativação da comissão, paralisada desde o início da pandemia. Claro, voltar os trabalhos e voltar a investigação. Sobre esse assunto, Lídice não quis comentar, mas afirmou: talvez a atitude de Frota possa ser entendida como uma resistência. Frota disse à PF que Eduardo Bolsonaro e Carlos são os mentores da linha estratégica e das informações que deveriam ser difundidas pelo gabinete do ódio. Leia mais aqui. Então, mais uma vez, a Lídice da Mata vem aí com essa narrativa, a todo custo estão tentando reviver. E por que o antagonista tá tão empenhado nisso? Você vê como é a coisa, né? O inquérito das fake news, eles falam que é inconstitucional, é um inquérito do fim do mundo, eles querem que acabe. Por quê? Porque começou indo atrás deles. Devido àquela matéria, o amigo do amigo de meu pai. Agora, como a CPMI só vem atrás dos bolsonaristas, aí eles batem palma. Não, bate palma. A única vez que eu vi a CPMI realmente ir atrás de alguém que deu uma repercussão foi quando chamaram o Hans River, que eles queriam derrubar Bolsonaro por disparos de mensagem irregular, disparos em massa, e o cara falou: cara, eu não disparei para Bolsonaro não, agora eu fiz disparo pro PT. E aí o assunto desapareceu, ninguém comentou do assunto,
Inclusive o Hans River foi chutado do partido que ele fazia parte, ele era afiliado ao PTB do Roberto Jefferson, foi expulso do partido por falar mal do PT. E aí o pessoal quer reviver. A Alice da Mata, vocês devem conhecer, é aquela que participou das redes cordiais, aquele evento lá que o Ayan participou, das pessoas que querem controlar a internet. Ela, inclusive, a própria pessoa, enquanto relatora, ela fez o requerimento, acho que é o 252, 2019, que ela convoca o Ayan para prestar depoimentos, e agora tá aí. O próprio antagonista já disse o nome que eles querem levar, né? Fala, ó, uma das pessoas que ainda falta no prestar depoimento é o Carlos Bolsonaro. Temos que colocar o Carlos no banco dos réus. Querem a todo custo usar, sabe, essa ferramenta para caçar pessoas na rede, que faz algum papel, algum trabalho nas redes. E sobre a questão do Alexandre Frota, Cláudio Dantas, ele fez uma matéria também protagonista falando o seguinte, ó, olha a manchete. O presidente é comandado por um joystick, diz o Alexandre Frota. Como registramos há pouco, Frota disse à PF que funcionários do deputado estadual Douglas Garcia também integram a máquina de linchamento virtual. Ele falou que Eduardo e Carlos são os líderes, mas o pessoal do Douglas Garcia também faz parte. Mas olha só, estão arquivando a CPMI das fake news, vai acabar e não vai dar em nada. Fizemos um trabalho por lá, mas o sistema é muito difícil. Só quem está no caldeirão sabe. Hoje, a base alugada do governo dirige o boneco, jogo violento, muitas vezes covarde. Vou guardar energia para o futuro, pois a hora de o bicho pegar não é agora. Os documentos entregues à PF são importantes, ainda acredito na justiça. As investigações da CPMI se cruzam com os atos antidemocráticos. Não tem como fugir. As investigações e as provas se cruzam. Olha só, né? Tá tentando juntar tudo num pacote só, a todo custo. Lembrando aí que o Alexandre de Moraes, lá do STF, falou que pretende encerrar aí, né, todas as diligências, coisas e talvez já dar uma sentença aí em novembro sobre os inquéritos antidemocráticos, esses inquéritos do STF. O interessante aqui agora é que Frota coloca mais um grupo no balaio e está querendo colocar pressão. São os funcionários do deputado estadual Douglas Garcia. E por que essas pessoas? Ele deve estar falando, por exemplo, do André Petros, o Edson Salomão. O Edson mesmo sofreu 2 buscas e apreensões da PF nos inquéritos do STF. E essas pessoas, o gabinete de Douglas Garcia, eles são intrinsecamente conectados com o movimento conservador. Por quê? Porque o movimento conservador, como ele é hoje, ele veio da direita a São Paulo. Quem sabe um pouco da história viu acompanhando, começou lá um movimentozinho, fazendo uma coisa aqui, outra colar, foi crescendo. Quando saiu do âmbito de São Paulo, começou a ficar um pouco de outros estados, começou a ter mais apoio, e falou, pô, não dá pra manter mais o nome direita São Paulo, vamos mudar para movimento conservador. Então o pessoal que tem traquejo, tem movimento de rua, já tá lançando já lançou um deputado, foi o Douglas Garcia, mas tá lançando agora vereadores, candidatos, tem até candidato a prefeito. Paula Marisa é do movimento conservador, é ligada. Então, o Frota não quer trazer esse pessoal à toa. É um grupo aí que realmente fortalece a direita. Então, já tá querendo colocar todo mundo no meio. Ainda teve mais coisa da CPMI no dia de ontem. O Frota veio aí, deu repercussão, saiu na Cruzoé, saiu na Jovem Pan. Trouxe aqui a matéria da Jovem Pan, porque é onde está o comentário do Facuri. Olha só, Jovem Pan News, depoimento de Frota aponta Otávio Facuri como financiador de atos antidemocráticos. E ele fala o seguinte, aí você entra para ler a matéria e não há nenhuma descrição sequer de algum ato que seja antidemocrático. Aí ele diz o seguinte, minha resposta ao jornalismo que não me procurou para me ouvir. O deputado e ex-ator insiste em propagar inverdades a meu respeito. Lendo pela imprensa, vejo que ele contradiz a si mesmo. Primeiro, não houve nenhuma reunião em 6 de abril de 2018 para discutir estratégia de campanha. A campanha não tinha sido iniciada nessa data, e depois ele faz toda uma thread. Além disso, a Cruzoé fez aí uma matéria falando, olhem só, Otávio Facuri procurou Eduardo Bolsonaro para adquirir uma rádio. Aí o pessoal perguntou, tá, e qual é o crime nisso? Quer dizer que o empresário, ele não pode perguntar se Eduardo conhece alguém. O que a matéria foi o seguinte, você vai abrir a matéria. Não, o Otávio Facuri, ele pediu para Eduardo Bolsonaro, assim, ajudar a tentar achar alguém que queira vender uma rádio. Falou assim, pô, Eduardo, conversa aí com o pessoal da Evangélica, que muitos deles têm rádios. E Eduardo Bolsonaro falou com o R.R. Soares, falou, pô, vou mandar o Facuri te procurar, passou o número e ficou nisso. Não se envolveu mais. Mas o pessoal quer criar uma notícia crime.
Aí você vê como são as coisas. Operação Mãos Limpas. Eles pegam a matéria, criam uma manchete, colocam uma foto apelativa, criam um texto que você fica assim, meu Deus, toca no seu coração, e no finalzinho eles colocam assim só o fato verdadeiro. Que é para que você lê a matéria e você fala, cara, esse Otávio Facuri, ele tem que ser preso, não é possível, ele tem que ser preso. Você criminaliza a pessoa na opinião pública. Porque quando tiver o julgamento, não, tanto faz, tanto fez. É isso aí, bola pra frente. O antagonista já me convenceu que vocês estão no time errado. E aí, vamos continuar. A gente chega aqui na esquerda, que é onde eu quero chegar. Isso aqui a gente vai adiantar de uma forma até rápida. Rolou um vídeo aí nas redes sociais, não vou passar o vídeo, mas quero mostrar uma parte da pausa. O próprio aqui, 10565, é um perfil do Twitter, ele fala o seguinte, ó. Há uma mensagem muito clara, implícita nas declarações do vídeo. Vou deixar o print da parte onde aparece. E que é o vídeo? É uma argentina, ela tá falando sobre a situação do país, como as coisas estão complicadas. Ela tá falando que não estão permitindo que comprem dólar, não pode mais comprar dólar, não pode. E falou que se quiser, sabe, criar um fundo, criar uma poupança, só pode ser se for em yuans, que é a moeda lá do país dos amigos de Dória. Coincidência? O embaixador da China, que está no Brasil, o Yang, antes de vir para cá, sabe onde ele estava? Na Argentina. Interessante, né? Interessante. Aí você vê, olha outro pedaço do vídeo. É um desastre. O comunismo avança todos os dias. O pessoal lá na Argentina vendo que a coisa tá bem complicada. E aí, você vê aqui, que é ainda desse entorno do Foro de São Paulo, Eduardo, mais uma vez, mais um dia consecutivo, tá falando isso aqui de forma frequente, tá falando, ó, apoiado aí o Herman, no seu sobrenome do cara. Se a União Europeia souber de 1% das coisas que ocorrem na Venezuela, saberia que é impossível haver eleição nesse cenário. A mesma eleição de qualquer país democrático é que tem que haver na Venezuela. Eleição com condicionantes é ditadura. E aí o cara tá falando que com a ajuda do governo de Sanches estão se organizando uma farsa para celebrar umas eleições para perpetuar o Maduro no poder. O Sanches lá na Argentina, cara, eu já mostrei para vocês. Quando o Rodrigo Maia foi lá, mostrei que o PSOE, acho que é o Podemos, esqueci o nome do outro partido, são partidos espanhóis ligados ao Foro de São Paulo. Então, não é de se espantar, né? Vai vendo como são as coisas. E aí, sobre o debate ontem, teve uma coisa bem interessante, falando lá do país do amigo do Dória. O cara aí colocou a culpa, falou, a culpa do que tá acontecendo agora é de vocês, cara. Esse é o vice-presidente. Lá é interessante, né? Tem debate do vice-presidente. Aqui no Brasil não tem. Ele falou, ó, a culpa foi de vocês. Estão ouvindo? Só que o interessante foi isso daqui. Leonardo Coutinho trouxe aqui tem uma thread, tem até um vídeo, mas só a imagem vocês já vão entender. E ele fala o seguinte, ó. O correspondente do Globe and Mail, tipo assim, sei lá, é um jornal, lá no país asiático, mostra que durante o debate, o regime, o Partido Comunista, cortava o sinal quando o Mike Pence, que é o vice-presidente de Trump, falava, voltando imediatamente para quando a Kamala se manifestava. Para mim, a melhor informação sobre cada um dos candidatos nessa noite é o seguinte, ó. Quando o cara de Trump ia falar, cortava o sinal. Não, a gente tá tendo aqui problemas, o sinal não tá muito bom. Quando ele terminar de falar e era a vez da mulher, aí o sinal voltava. Não, agora o sinal volta. Não, agora volta, porque são os democratas. Tá claro? Tá claro o que tá acontecendo? A eleição americana é basicamente uma eleição entre América, de um lado, representada pelo Trump, do outro lado, o cara tá representando esse país aí. Você tá vendo o que tá acontecendo? Bem complicado, bem complicado. E aí, não tive muito tempo de olhar sobre os documentos que eles retiraram aí o sigilo, mas a Ana Paula Henkel traz aqui um resuminho falando o seguinte, ó. A CIA escreveu um memorando altamente confidencial avisando para o diretor do FBI que a Hillary havia aprovado um plano para culpar Trump pelos hackers russos. Trump está tirando o sigilo de todos esses documentos. E o Flávio Gordon fala algo similar. 90% da imprensa brasileira omitiu notícias sobre esses documentos que estão do Obama, estigmatizando quem tentou quebrar o silêncio. Não é jornalismo, é estelionato. E aí coloca também a matéria. Então, pode esperar aí que tá vindo algumas coisas bem estranhas pro lado de lá. E aí, ainda sobre esse pessoal, né?
Falando lá do país, vejam só, Conexão Política traz uma matéria falando que dono de livraria é condenado a 7 anos de prisão por vender material religioso não aprovado pelo Partido Comunista. Compradores também são rastreados. Aí vem a embaixada, fala o seguinte, ó. Nosso governo protege a liberdade de ciência, de crença religiosa dos cidadãos de acordo com a lei. Pessoas de todos os grupos étnicos do país desfrutam de total liberdade de crença religiosa de acordo com a lei. Ou seja, Renato diz aqui, ó, de acordo com a lei. Ou seja, por esse motivo que todas as Bíblias são recolhidas. Qual é a lei? Não, se está na lei é o que está certo, é bem complicado, né? É o que está na lei. A lei do Partido Comunista. Está na lei, está valendo, né? É como esse pessoal pensa. E aí, pra gente fechar esse assunto mesmo agora e ir pro próximo, aí sim, o assunto que eu mais quero falar. O senador americano fala uma coisa que a gente vem falando bastante aqui, que está acontecendo no Brasil. Ele está falando que hoje o maior perigo para o direito de livre expressão, sabe? Poder falar mesmo, sem nenhuma censura, está nas grandes empresas de tecnologia. Não à toa, essas PLs no Brasil, 2630, 3044, estão tentando inserir, né? Não à toa o Barroso chamou essas empresas para participar da eleição. Então vai vendo, não está acontecendo só no Brasil. E aí o James Woods, ex-ator de Hollywood, aí coisa, não sei se ele foi ator, se foi diretor. Me desculpa aí de cinema, errei essa daí. Mas ele diz o seguinte, ó, mais um incrível e importante razão do porquê Trump precisa ser reeleito. E aí ele fala sobre isso daí. E aí então, chegamos ao que eu queria falar. Chegamos aqui ao momento máximo do nosso vídeo de hoje. Filipinho sendo aqui elogiado, sabe, pelo Boulos, aparecendo na matéria da Globo, cada dia mais brilhando aí na mídia brasileira, na mídia internacional, já assinou no New York Times, divulgado aí pela Open Society do Jorge Soros. E olha só qual é a matéria. Felipe Neto elogia trabalho do MTST nas redes e se retrata por piadas contra o Boulos. Ele também, na verdade, se retrata dos dois, do MTST e do MST, falando que as pessoas estão sendo enganadas pelo real trabalho que esses dois grupos produzem e realizam. Eu mostrei para vocês, antes de virar matéria em primeira mão, falo da importância de estar no Twitter, as coisas acontecem lá. Na verdade, ele solta essa informação no Twitter e aí começaram a ter o Boulos replica. Já a matéria foi feita com base no tweet de Felipe Neto. Ele fala o seguinte, ó. Belo gesto do Felipe. Combater as fake news é essencial para a democracia. Tem uma palavra, né, que essa gente adora. Democracia. Democracia é a nossa palavra do vídeo. A gente vai falar bastante de democracia. E esse pessoal também, né, tá adorando cada vez mais falar em fake news. Esse pessoal fala de fake news 24 horas por dia. Quando a gente, na direita, fala de fake news, normalmente é para falar que, olha só, eles estão querendo utilizar esse rótulo de fake news, inquéritos, CPMIs, leis para nos calar. Mas beleza. Aí você vê, né? Aí a matéria da Globo diz que o tweet foi endossado pelo Boulos, candidato à prefeitura. Aí vem ele, ó. Obrigado, Felipe. O MTST já entregou mais casas que muito governo. É um movimento que luta por dignidade num país que tem mais imóvel abandonado do que gente sem teto. Valeu pela força, meu caro. Uma coisa interessante aqui. A gente tá vendo que o Boulos, ele vem aí em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto na cidade de São Paulo. E o Felipe, ele vem fazendo muitos acenos a outros partidos que não o PT. Inclusive, ele criticou o PT, falando que não é momento do PT buscar protagonismo. Vou até mostrar para vocês. Falou, é momento de a gente juntar a esquerda como um todo. É a chance que a gente tem de ganhar. Nos locais em que o PT está fazendo alianças, a esquerda vem tendo força. E ele vem fazendo várias sinalizações. Mas aí, a matéria do dia mesmo, que deu para puxar um fio bom, foi essa matéria daqui. A matéria dele mesmo. Ele fez mais comentários sobre o cenário atual da política. A priori, eu achei que não tinha nada demais. A manchete, né? Felipe, qualquer comunicador que se cala sobre o que estamos vivendo com Bolsonaro é cúmplice. Aí ele diz o seguinte, matéria do País. Tá um pouquinho polêmica, tá? Mas vale a pena ler. Aí Flávio, tá a mesma conversa de sempre, que tem que falar, que tem que combater o bolsonarismo, o fascismo, aquela coisa chata. A priori sim, mas mostrar para vocês que tem muito mais coisa. E o seguinte, se a Hannah Arendt ressuscitasse agora,
desse uma olhada nesse universo chamado YouTube e visse os vídeos do Felipe, que busca pontualmente todas as manhãs, custaria acreditar que esse carioca de 32 anos, com cara de bom menino, levanta sua voz contra o fascismo em seu país e contra as tendências autoritárias do presidente Jair Bolsonaro. Já coloca em Bolsonaro aquela pecha, né, que ele é um autoritário fascista. Aí diz que ele se destaca, o Felipe, entre os que alertam contra o ultradireitista porque não é um dos suspeitos habituais da esquerda. Também não pertence a uma minoria, além de ser vegetariano. O entertainer é homem, branco, heterossexual, há quase uma década, rico. Um privilegiado consciente de seus privilégios em um país desigual onde proliferam atitudes racistas e classicistas. Aí diz o seguinte: acho que sim, que qualquer comunicador que se cala sobre o que estamos vivendo é cúmplice, com todas as notícias sobre, olha só as notícias, corrupção, incêndios, pandemia. Simplesmente não dá pra dizer, não estou acompanhando, não sei o que está acontecendo, então prefiro ficar calado. Ele tá falando que precisa se manifestar. Olha essas três coisas que eu grifei. Corrupção, não olha o que é que ele tá falando, ele tá falando corrupção da família Bolsonaro. Olha a palavra só, olha a palavra, corrupção. Depois ele fala, incêndios na Amazônia. E depois, má gestão da pandemia. Já fazendo aqui uma pergunta. Algum de vocês é contra combater a corrupção? Algum ser humano de bom coração é contra o combate à corrupção? Eu acho que não. Acho que todos nós somos a favor de colocar os corruptos na cadeia. Algum de vocês é contra, sabe? Quer dizer, algum de vocês é a favor de ver a Amazônia e o Pantanal queimando? Se a gente pudesse, acho que seria melhor que não queimasse. Beleza, a gente sabe que não tem como, por diversos fatores. Mas uma coisa que realmente, se a gente pudesse, a gente não queria. Acho que ninguém gosta de ver floresta queimando. E má gestão da pandemia. Esquece na parte má que possa ter o governo. Algum de nós será contra, sabe, o governo se esforçar para entregar o melhor resultado possível na pandemia? Eu acho que também não. Então você vê, né, são 3 pautas relativamente assim difíceis de você se posicionar contra. Isso daqui não é aleatório. Seus vídeos de trabalho são puro entretenimento. Se inclui alguma referência política, é sempre com a embalagem humorística. É o que eu falo. Quem assiste um vídeo desse cara, às vezes 2, não percebe, mas ele coloca o conteúdozinho de política para o jovem pegar de forma assim bem sutil. É uma piadinha aqui, é uma piadinha colar. Aí ele tá numa live jogando videogame, seu filho às vezes está assistindo, você acha que não tem nada demais? Quando você vai ver, passa um tempo e o negócio é bem mais complicado. E aí, galera? Diz, né? Aproveitou a ocasião para se desculpar por ter se unido nos protestos de 2013 que culpam o PT de Lula por todos os males do Brasil. Fazendo a minha culpa, acenando pro PT, falando PT, desculpa, vamos nos reaproximar, precisamos unir a esquerda. E depois diz, olha só, o neto, Felipe, vota nas eleições, mas garante que não tem nenhuma intenção de imitar os artistas e comediantes que entraram e triunfaram na política. Os brasileiros têm essa tendência de buscar salvadores da pátria. Precisamos deconstruir isso, afirma. Olha só, o elenco está concorrido. Hoje, muitos veem Neto ou o ex-juiz Sérgio Moro como solução para os muitos problemas que afligem o Brasil. Galera, Sérgio Moro e Felipe Neto juntos como opções para salvar o Brasil. Olha onde até o Sérgio Moro já está entrando. Beleza. O que o experiente jogador de Minecraft pede é uma aliança contra o fascismo. Não podemos esperar que uma oposição desunida derrote o governo. Vamos esquecer que ele está falando do governo Bolsonaro. Vamos pensar no fascismo real, o que existiu e que não existe no Brasil. Algum de vocês é contra combater um governo totalitário que pareça, sei lá, os países comunistas? Acho que ninguém é contra. O problema é que ele associa o governo Bolsonaro a isso. Mas, de novo, ele coloca uma pauta que, cara, como é que você vai ser contra lutar contra uma coisa que é tão ruim para a sociedade? Vai vendo que tem muito método. E aí, a gente vai chegar aqui no comecinho. Se lembra qual foi a primeira coisa que a gente mostrou na matéria? O primeiro parágrafo da matéria falava de quem? Da Hannah.
Se a Hannah ressuscitasse. E quem é essa Hannah, meus amigos? Quem é essa Hannah? Lá fui eu procurar. Falei, cara, não é possível que citaram essa mulher à toa. Achei um texto da própria esquerda, texto grande, chato de ler, um site chamado Lava a Palavra. Realmente, assim, se esse texto fosse em página, eu acho que deve ter para mais de umas 20, 30 páginas. Parei, ler na chatice, falei aquele discurso chato, defendendo o pessoal aqui brigando para ver quem tava acesso, era Trotsky ou Stalin lá na União Soviética. Mas aqui eu filtrei os pedaços que mais importantes para a gente entender. Olha só já a manchete do texto. Porque parte da esquerda abraça a conservadora Hannah. Porque parte da esquerda. Ela não é conservadora. Já adianto para vocês. Não é. Nunca se colocou. Ela não é nem de esquerda, nem de direita. Ninguém sabe o que ela é. Ela é pra frente. Sabe? O isentão. Ela é isentona. E aí você vê, né? Porque parte da esquerda. Esse texto aqui, você vê a linha do cara, é um cara assim bem... uma mulher, né? Bem trotskista. Aquela linha mais antiga do PT, comum na raiz, camisa vermelho, sabe? Aquele pessoal realmente mais raiz. E aí ela tá meio que reclamando desse novo progressismo que vem tendo, não entende muito como é que os progressistas gostam tanto da Hannah. Os progressistas e também alguns liberais. E olha só, vem falando do texto. Olha uma coisa que ela coloca no texto que é interessante. Sobre o conceito universal de democracia. Ora, a democracia é sim um valor com ideologia. Isso aqui é uma verdade. Gente, qualquer coisa na política tem ideologia. Até porque não existe duas democracias iguais. O Brasil ainda é uma democracia, mas não é igual aos Estados Unidos. A democracia lá é muito mais democracia. A ação popular é muito maior. O povo consegue eleger vários cargos de forma direta, desde o xerife, que o pessoal deve ter visto, até o presidente. E até a eleição de presidente também é feita de forma diferente, através de colegiados. O negócio é diferente. A democracia... Pronto, a Coreia, a do Norte, não a do Sul, que é uma democracia, elas dizem que é República Democrática da Coreia do Norte, negócio desse, é popular. Cara... Não dá, né? Você vê que assim, muita gente que não tem nada de democrata, eu adoro usar essa palavra democracia. Usa por quê? Porque tem um apelo emocional. Aí ela vem, né? Olha só. Pois não existe nada que seja neutro nesse mundo. Sim, não tem nada neutro para a política. Tentar universalizar conceitos é esquecer de fazer análise da totalidade. Pior, é esquecer ou ignorar que a sociedade é dividida em classes antagônicas e, portanto, dividida também em divergentes interesses. A questão é que, nesse embate, historicamente, a classe burguesa está ganhando... Esquece esse pedaço, aí vem. Quem ganha o jogo dita as regras dele. O que isso significa? Significa que, enquanto a classe dominante não controla somente o Estado, mas as ideias dominantes, a educação, a pedagogia e até mesmo a linguagem. Se o establishment, vou mudar a palavra, é quem ganhou, é a ideologia que favorece que será hegemônica e que fará parte do imaginário do dito senso comum. Galera, isso daqui não é exatamente o que a gente vem vendo? O establishment tomou conta do Brasil e eles tomaram conta do imaginário popular. Aí, de forma clara, eles tomaram conta de tudo. Ó. É as ideias deles que correm dentro da educação. Por isso que a gente luta por uma escola sem partido, por homeschooling, questão da pedagogia, Paulo Freire, eles venceram, até mesmo a linguagem. O que é que esse pessoal está tentando falar? Que eu estou mostrando para vocês dias seguidos, linguagem neutra. Palavras, os traquejos, você às vezes acaba falando uma coisa que o jeito de falar já é um jeito esquerdista da coisa. Vai vendo. E aí a Hannah, portanto, quando comenta não se importar em ser de esquerda ou de direita, colabora com esse pensamento de que há noções e estas seriam as necessárias e corretas que extrapolam a política e que devem ser defendidas por qualquer pessoa boa, independente do posicionamento político. Olha só isso daqui. Ela não é nem de esquerda nem de direita e ela colabora, sabe, com esse pensamento do establishment, que o quê? Você tem que lutar por pautas que serão defendidas por qualquer pessoa boa, independente do posicionamento político. Gente, se você pega um cara da esquerda, você fala, pô, cara, teve um caso aqui de corrupção. Se for do Lula, ele vai falar que é mentira, é perseguição da Globo. Mas, convenhamos, você fala assim, pô, teve um caso de corrupção... não fala que é do Lula, em algum lugar, não, ele vai ser a favor. Pô, eu acho que a gente precisa investir mais para dar dinheiro para a melhoria da educação das crianças. O cara é a favor. É aquela pauta que qualquer cidadão de bom coração bem interessado vai ser a favor. O que é que o Filipinho tá tanto propondo? Pautas
Qualquer pessoa defenderia. Agora ele botou o governo ali no meio, aí ele veio dar uma escorregada. Mas segue nessa linha. Mas vamos continuar. Por exemplo, quando tenta-se construir uma frente ampla, essa palavra não grifei à toa, extremamente abrangente, que inclua todos os partidos de esquerda e mais partidos de direita, como o PSDB, por exemplo, o que se pensa é que é preciso construir uma frente democrática em que diferentes partidos de esquerda e até mesmo de direita consigam concordar em um ideal em comum, a defesa da democracia. Olha só, não. A forma como a gente vai unir a esquerda com a nova esquerda é a defesa da democracia. Não existe uma única democracia em absoluto, existem várias democracias e o problema em universalizar o conceito é que esse ato mascara o tom político que cada tipo de democracia carrega. Isso daqui eu já falei para vocês. Uma democracia, portanto, não deve ser analisada sob a ótica moral que a rotulará como algo necessariamente bom. A gente já falou aí de vários países que se dizem democratas, né? A Venezuela. Democracias podem ser ruins ou boas, depende da ideologia por trás e do norte político que elas têm. Da mesma forma que ditaduras não podem significar o antagonismo completo da democracia. A ditadura sempre é ruim, mas não dá para falar que é um antagonismo, porque tem democracias, como a própria Venezuela, que, cara, eu não sei qual a diferença. Eles dizem aí, né, o pessoal da esquerda, que é uma democracia. Para mim é uma ditadura. E aí? Veja só o que é que Felipe Neto diz, né? Traz aqui, textinho dele. O que eu falei do PT, ele fala do PT, mostrando que o PT não tem mais espaço na política, vem perdendo, só vinha vencendo no Ceará. Isso daqui ele falou tem uns 3, 4 dias. E diz que o PT só tinha chance em Fortaleza. E depois ele fala que, por outro lado, quando o PT resolve apoiar outros partidos, como é Belém, Porto Alegre, os candidatos da Frente Ampla estão disparados em primeiro lugar. Frente Ampla. Frente Ampla. Essa é uma palavra que vocês usam no dia a dia, a todo momento? Não é. Eu nunca vi o pessoal da direita, os conservadores, Bolsonaro falar em frente ampla. Eu só falo assim, não, a gente precisa se unir, a gente tem que fortalecer, criar uma base de apoio, criar uma militância. Agora, frente ampla. Frente ampla. E ele diz, ao que tudo indica, a união via frente ampla, sem o protagonismo do PT, parece que pode dar bons resultados. Falando, é preciso que a esquerda se una. Não pode ser o PT, vamos aqui, vamos botar outros partidos. E tipo assim, vamos juntar mais gente. Não precisa ser só o PT. Você vê, ele trouxe o artigo de quem? Da Gabriela Prioli. Que ela tava falando que basicamente a mesma coisa. Falando que no Brasil o pessoal aí vem se sabotando. Aí você vê, recentemente Marcelo Freixo desistiu da campanha criticando falta de disposição para a construção de uma frente ampla de esquerda. Frente ampla. Falando, porque não tá tendo união, não tá tendo diálogo, é somente o interesse pelo protagonismo, pessoas que querem aparecer. O Felipe Neto falou a mesma coisa. Não, protagonismo. Percebam que os líderes da esquerda, eles se uniram. Ainda que a esquerda esteja fragmentada, os militantes da esquerda não estejam engajados, os líderes, alguns líderes, já começaram a se unir. A linguagem já começa a se repetir. As mesmas expressões idiomáticas começam a repetir. Inclusive no texto está lá falando. Quando esse grupo ele chega ao poder, eles não estão no poder do governo, mas eles estão no poder da esquerda. Eles são os intelectuais, as pessoas na frente da esquerda. Então é o pensamento deles, a linguagem deles que circula no meio. Protagonismo, frente ampla, as mesmas críticas. Ele diz, essa incapacidade ou falta deliberada de disposição para enfrentar a situação, tal como ela se apresenta, me faz menos otimista do que Jair Nicolau, que fala a questão aí do Bolsonaro, que Bolsonaro pode vencer, porque a direita... Não fala isso. Fala que Bolsonaro foi o primeiro a descobrir as redes, então tem a tendência também a agora começar a desidratar, porque já não é mais tanta novidade assim. Mas ela tá falando sobre união. Aí você vê, Tabata Amaral, se eu não me engano, isso aqui foi em torno de 6 de setembro. Foi no início de setembro. Ela fez um artigo falando o gol é para outro lado. Luciano Huck compartilha falando. Quando os progressistas se atacam, quem faz gol é o outro lado. É isso. E ele fala da importância da união, que não podemos ficar nessa patrulha, temos que nos fortalecer.
fechar alianças. Aí a Tabata fala, pô, esse pessoal essas partes se dão da esquerda à direita, mas os progressistas, assim, basicamente está um narcisismo, é um narcisismo. Narcisismo é o cara olha demais pra si, é quase um protagonismo. E fala que iniciam com a destruição de reputações quando há uma pequena discordância, um cabelinho de sapo. Aí, pessoas cujos objetivos são os mesmos gastam tanta energia disputando uns com os outros que terminam incapazes de enfrentar as batalhas que realmente importam. Mas, antes de embarcarmos no lixamento virtual por pequenas diferenças, vale lembrar que o gol é para outro lado. Ela defendendo isso daí. Depois você vê, início de abril, o que é que Dirceu fala? A hora é agora. Impeachment já ou o golpe virá. E aí Dirceu está falando da importância da união. Inclusive ele fala, a oposição a Bolsonaro é engrossada hoje pela direita liberal, que apoiou o capitão e o projeto econômico do Guedes, mas se distanciou, blá, 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 blá. Seu fundamental... Aí ele fala, olha só, distanciou dele, frente ao seu autoritarismo, seus ataques à democracia e às instituições, seu fundamentalismo e obscurantismo. A gente vai falar dessa palavra, obscurantismo. É você vê que o Dirceu tá puxando isso daí desde abril. Depois você vê, matéria da época, também de abril. A nova oposição, a direita democrática, se une à esquerda contra Bolsonaro. E aí falava que agora a direita democrática, sabe, não tem como. Você vê o Luciano Huck na época falando em união com o Flávio Dino. Já essa conversa de Luciano Huck e Flávio Dino tá crescendo forte aí. O Paulo Artung, Randolfo Rodrigues, Renova BR, tem muita coisa envolvido. Depois você vê a própria revista Época, olha só, 5 de junho. Quantas casas restam para a consolidação de uma frente ampla contra Bolsonaro? Se uma frente organizada ainda parece estar longe no horizonte, o momento ao menos tem servido para aprofundar diálogos que antes eram menos frequentes, mostrando os diálogos vinham sendo feitos. O Freixo atribuiu os esforços necessários para a criação da frente ampla. E aí diz, foi chamado para conversar com integrantes do grupo de articulação política do Luciano Huck. Sempre dialoguei muito, desde Paulo Artung, Armínio Fraga, dentro do parlamento, vários grupos diferentes. Mas não é um debate de candidatura, é um debate sobre democracia. Como alguém pode ser contra a democracia? Aí você vê, olha só, também de junho. Esquerda e direita democráticas têm de acordar. Precisa ganhar corpo a sonhada frente ampla, de pessoas que podem ter discordância política, mas convergem sobre a democracia. E olha só, essa matéria interessante é o seguinte, eleitoralmente, de fato, qualquer união é impossível, ao menos por enquanto. Aloysio Mercadante, hoje presidente do braço de estudos do PT, hoje ele é presidente do braço do PT, a Fundação Perseu Abramo. E ele fala que no momento não vê assim, uma possibilidade de conversar com a direita, mas talvez para 2022, para derrubar Bolsonaro, ele vai. Então, olha, o Aloysio Mercadante tá na frente dos intelectuais do PT. E aí você vê, Aloysio Mercadante, 1º de abril, precisamos de uma frente ampla. É a mesma, aquela palavra. Para quê? Lutar pela democracia. Aquela pauta que qualquer pessoa luta. Aí você vê, esse print aqui, eu tirei do vídeo que a gente falou do arroz, da época da CUT. O que é que ele estava falando? Que agora, nesse período de eleição, que o PT, basicamente, vai criar um programa, uma frente, com outras siglas de oposição, como o PDT, PSOL, Rede, PSB e PCdoB. E o mote do programa colocado por Lula em pronunciamento dia 7 é: vamos juntos reconstruir o Brasil. E aí você vier a matéria aqui, o PT lança plano de reconstrução nacional em oposição ao governo Bolsonaro. E aí juntando todo mundo aí. Olha só. O PT começou a juntar, todo mundo conversando sobre isso. Aí você vê, né? A questão do Felipe. Ele se destacou porque ele se destaca entre os que alertam contra o ultradireitista, porque não é um dos suspeitos habituais da esquerda. Ele não é lá da esquerda, a esquerda raiz tradicional, ele não tá realmente assim na extrema esquerda. E ele também, assim, ele não pertence à minoria, não faz isso. Ele não tem classe, ele não é nem de esquerda, ele não é de direita, óbvio. Ele tá ali, ele não tem ideologia, ele é pra frente, ele é pró-Brasil, ele é um pró-democrata. Não tem pautas. E aí eu mostro para vocês a defesa de coisas aleatórias.
Aí você volta lá pro texto da esquerda. Por que a universalização de conceitos é benéfica a intelectuais como a Hannah? Não é tão difícil assim responder essa pergunta, pois se existem conceitos universais que abrangem a existência do bem e do mal, se existem conceitos abstratos que se devem ser defendidos pelos dois lados do espectro político, pois há noções que serão boas independente se vierem da direita ou da esquerda, como a democracia, existem também conceitos e abstrações que são ruins de ambos os lados, como a ditadura. Para todo mundo o fascismo é ruim, porque é ruim. Para todo mundo a democracia é algo bom, porque, cara, no imaginário popular a democracia é sempre bom. Quem quer viver num país que não é democrata? E vê assim, ó, sendo assim, diante desse universo dicotômico e maniqueísta, fica difícil contestar as análises da Hannah, sem parecer um apoiador de ditaduras sanguinárias, pois a autora se colocou numa posição muito confortável de sempre estar certa e do lado do bem. É igual Felipe, você está contestando Felipe Neto, um cara que defende combater a corrupção? Quer dizer que você é a favor da corrupção? Aí você vê, não à toa, a Hannah compara Hitler e Stalin, categorizando ambos como extremos que possuem similaridades. Extremos que possuem similaridades. A gente vai falar de Nando Moura agora. Com esse argumento, ela se coloca numa posição muito confortável de pessoa neutra, que não defende alguém tão horrível só por ser de direita e muito menos alguém tenebroso por ser de esquerda. E aí, galera? Olha só. Bolsonarista e petista é exatamente a mesma porcaria. Os extremos. Quando a pessoa fala que bolsonaristas são petistas ao contrário, o que ele realmente quer dizer é que a militância do presidente é tão imunda e cega quanto os petistas. Não é a mesma história? Você coloca os extremos juntos e fala, não sou Rita, nem está, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou pra frente. Olha só, Partido Novo. Entre a esquerda entre a direita e a esquerda existem os liberais, que trabalham de forma inteligente para construir um país que vá pra frente. E aí, galera, olha só, Felipe e Nando. Olha, Felipe Neto e Nando Moura. Acabou a tolerância. Impeachment é pra ontem! É pra ontem! Se você fica calado agora, você é cúmplice. Não existe mais vítima! Acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Se você continua passando pano pra isso, você é cúmplice. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ou você é bolsonarista, ou você é conservador. É cúmplice. É cúmplice. É cúmplice. É cúmplice. É cúmplice. E aí? Imaginaria um dia Nandinho e Filipinho de mãos dadas lutando contra o regime autoritário bolsonarista? Esse dia chegou, galera. E aí você vê, já chegando aqui quase no final, né? Por que a esquerda gosta tanto da Hannah? Aliás, devemos sempre ter o pé atrás com possíveis intelectuais de esquerda que fazem todo tipo de malabarismo para não falar sobre a burguesia e classes sociais. Inventam os mais diversos termos como medievalismo, obscurantismo e discurso de ódio, para evitar dar nome aos bois, para evitar dizer que a sociedade se encontra como está por causa da classe dominante, por causa do establishment que eles fazem parte. Eles são a causa do país estar nesse ponto. Discurso de ódio, vocês estão cansados de ouvir. Estão cansados. Acho que ninguém aguenta mais. Mas olha só. Filipinho no Roda Viva. Os obscurantistas e negacionistas precisam ser desmascarados. A Luiz Mercadante, à frente dos intelectuais do PT. Os caras que pensam lá na frente. Obscurantismo permeia todas as ações do Ministério da Educação de Bolsonaro. Barroso. Eita, Barroso. Vanguarda iluminista. Barroso, para combater, né, o obscurantista, só o iluminista. Nós precisamos de um choque de iluminismo na educação básica. Ah, filme Barroso. Esse daqui é o que mais fala de obscurantismo. Tá vendo como são as coisas, galera? Vocês estão vendo? E para terminar, o último daqui, ó, página do vermelho. O iluminismo venceu o obscurantismo. STF enterra escola sem partido. Era a chance que o povo tinha para se opor o domínio do establishment sobre a educação e a pedagogia. 8 ministros do STF seguiram o relator ministro Roberto Barroso. O Barroso, ele mesmo.
Então, meus amigos, quando eu digo pra vocês que a direita tem que focar, tem que olhar o que importa, vocês estão vendo, eu tô aqui, tem uns dias seguidos falando, ó galera, o que a esquerda tá fazendo, a esquerda não está parada, a esquerda não está parada. Vejo muita gente na direita gastando muito tempo só reclamando da indicação do Cássio. Vi gente aí fazendo vídeo pra ficar reclamando do que rolou com a Sara, que a Sara falou isso, coisa, que a Sara chorou em vídeo. Gente, olha tudo que tá acontecendo ao nosso redor. Enquanto a direita aí tá perdida, a esquerda também tá perdida. Agora, os cabeções da esquerda, eles já estão se juntando. Eles estão se juntando. Uma hora, a coisa engrena, sabe? Uma hora o motor vai dar partida. Sabe aquele carro que você bate na chave e o carro não quer pegar? Amigo, uma hora vai pegar. Uma hora vai ligar. Eu espero que a direita pare, reflita e fala assim, cara, a gente tá perdendo muito tempo com assunto besta, vamos focar aqui em nos unir para aumentar o nosso poder de ação. Acho que por hoje aí é a mensagem final do vídeo. Só dar aqui uma notícia rápida pra gente fechar o vídeo, tentar fechar em 30 segundos. Shopping ganhou fôlego e reabrem 6.000 lojas. Faturamento da indústria supera período pré-pandemia, tá vendendo mais do que o período anterior. E Bolsonaro vem com um videozão do Ricardo Salles, mais uma vez a público, para tentar combater a narrativa da Amazônia, falando que não basta dizer a Amazônia é nossa, devemos desenvolvê-la. Tem que colocar pra coisa aí pra frente. Então, por hoje é isso, fico por aqui. Lembra de curtir, compartilhar, aquele grande beijo, tamo juntos e valeu!